Olá, tudo bem? Eu sou o Jeremias, sou estudante do quarto período de Ciência da Computação do campus do IFTM de Ituiutaba e hoje eu vou fazer a apresentação do meu projeto de iniciação científica, né, que é o estudo de redes neurais profundas para a classificação de imagens de solo, né, vulgarmente conhecida como Deep Learning, né, mas vulgarmente não, né, mais conhecida no inglês, né, na linguagem estrangeira. Enfim, vamos lá. Bom, vamos começar com a introdução, né, que é começando por importância da análise e classificação do solo. Por quê? E para quê, né? Bom, a importância se deve ao fato da seguinte forma, né? Você não tem como classificar tão rapidamente quanto uma IA, né? É muito difícil você achar um método de fazer isso, né? E a inteligência artificial, ela agiliza esse processo. Porque suponhamos, você tem uma fazenda ou você tem uma plantação e deseja ficar fazendo análise de solo e tirando foto e tudo mais. E a análise humana também, ela é, querendo ou não, não é tão precisa quanto de uma máquina, apesar de ser muito importante em alguns casos, né? E você precisa de uma classificação rápida e eficiente, entendeu? Com uma porcentagem aceitável de precisão, né? Então você usa a IA para isso, né? De repente você quer classificar como é que está o solo, a qualidade, mas não em termos de dados, em sim de imagem, né? Porque a gente vai usar o aprendizado profundo e classificação de imagem. Então, de repente, por exemplo, uma queimada que você pode ver em alguma imagem de satélite pode ser usada também. Então, eram muitas, mas muitas vantagens você utilizar esse método, né? E funcionalidades quase que infinitas, né? Aqui temos benefícios da classificação de plantas e solos. É que você pode ver também, dos testes que eu fiz foi com plantas, né? Essas plantas você vai poder utilizar para classificar se ela está com alguma doença, se ela está com saúde boa, ou infectada, ou alguma coisa do gênero, né? Classificando ela. Tanto que um dos métodos que eu utilizei foi esse, né? Bom, aqui temos o auxílio das redes neurais para o reconhecimento de solos, né? Que é o que eu tinha acabado de falar, e a automatização da classificação dos solos, que é o método de você deixar a IA trabalhando por si só, né? Aí vai da implementação, aí você pode utilizar, por exemplo, uma ideia aqui de usar imagens de câmeras ao vivo para classificação, lógico, só que é mais trabalhoso, porque não é uma imagem estática que vai trabalhar. Então você exige mais uma codificação maior, né, e um trabalho maior, porque você vai ter, por exemplo, vários pixels ao vivo, né, simultâneos. E demanda também uma capacidade de computacional muito grande também. Mas é uma questão de, tipo, necessidade. Se você tem realmente necessidade, é muito bom, vai ser extremamente produtivo, né? É lógico, montar o algoritmo e tudo mais, mas acredito que pela ideia já seja produtivo, né? Certo. Os materiais e métodos que eu utilizei. Bom, a minha rede neural que eu estou usando é a VGG16, né? Ela é uma rede neural que eu estou utilizando por meio do Google Colab, né? A gente fez o treinamento com base no Google Colab, usando o TensorFlow e o Keras, né? Que são mais ligados à linguagem Python, que é uma linguagem que nós, alunos do IFTM de Ituiutaba, tivemos aula desde o primeiro semestre, acredito eu, de Python, né? E é uma linguagem que é bem moderna, né? Bem mais nova, se é que pode dizer, do que a linguagem C e as demais, né? Apesar de ter muitas linguagens mais novas que a Python, mas é uma linguagem interessante, é mais simplificada, então ela é um pouco mais de alto nível do que as demais, mas um pouco só, né? E o conjunto de imagens que eu utilizei foi o Groundnut Leaves, né, que é a foto do solo, né, de algumas folhas e nozes, né, que eu utilizei, né. Então, foi bem interessante. Eu utilizei também uma para outros testes, para maximizar a aprendizagem da IA, né. Eu usei de folhas de tomate e umas de solo com água, né. Só que essas eu utilizei, só que os dados ainda estão cerca de 85 a 90%. Ainda não estão
tão bons quanto essa aqui que eu acabei de utilizar, né? Bom, os resultados e discussões, né? Certo? O treinamento e aprendizagem da IA. Bom, a gente faz o código em Python pelo meio do Google Colab, que ele tem, tipo, os blocos de códigos que você vai montando, que é bem interessante para quem não viu. Você pode pesquisar Google Colab e aprender um pouco, que é fascinante, é muito bom. E eu utilizei para buscar as imagens, eu não enviei direto da minha máquina. O que eu fiz? Eu coloquei o banco de imagens no Google Drive. Do Google Drive, eu fiz a importação para o Google Colab. E de lá mesmo eu utilizei, facilitando assim na hora de rodar, sendo mais otimizado, né? Como é que eu posso dizer? Mais rápido do que deveria ser, né? Então eu utilizei esse método. Acredito que muitas pessoas também utilizem isso, porque é muito melhor do que usar direto do PC. Enfim, aqui temos a análise e a preparação do banco de imagens, que é a parte que a gente vai pesquisar e procurar esses bancos de imagens. Alguns já vêm com a classificação, né, com as pastas divididas por classificação. Mas se você tem um banco de imagens totalmente aleatório, aí você vai ter que preparar e fazer as classificações. No meu caso, tinha 10 classes, né, e são divididos em duas pastas iguais, né, 10 classes para o treino e 10 classes para a verificação e os testes, né. Então, foram bastante testes e 10 classes. Cada classe, acredito eu, que tinha cerca de 4.500 imagens, né? Então, totalizando cerca de 45.000, mais ou menos, imagens no banco de imagens. Então, quanto mais imagens você tiver, melhor vai ser a IA e a precisão dela, por causa que vai ter mais formas dela treinar, né? A gente fez os testes manuais também, que é pelo código, e por enquanto deu resultados extremamente positivos, né? Então vamos para o próximo aqui. Conclusões. Os resultados que nós tivemos foram uma precisão bastante satisfatória. Como você pode ver no gráfico aqui no slide, temos quase que chegando próximo a 100%, né? Cerca de 95, 96% ali, e que é a parte em azul, né? E epoch significa os treinos, né? Que ela rodou, né? E a validação, né? A vermelho é a perca de validação, que é algum erro, ou a validação dá algum problema, que seja negativo, enfim. A accuracy é a precisão, validação e a validation accuracy é a precisão e a validação se está batendo, né? E a perca, né? Que é parecido com a perca de validação também, mas só que é uma perca de algum erro que acontece na aprendizagem ou algo assim, mas que vai aqui para o gráfico. Mas o que a gente deve olhar são os gráficos azul e laranja, né? Como você pode ver, que tem resultados extremamente positivos. A perca, você pode ver que o gráfico ele desce bastante, né? E vai descendo. Lógico que às vezes tem um erro ou outro que é meio imprevisível, às vezes, mas dá para prever, mas não com certa tanta precisão. Mas pela aprendizagem e os resultados gráficos aqui, aparenta que está com um teste muito bom, né? A possibilidade de categorização em massa é o que a gente vai poder fazer com essa IA, né? Utilizando para classificar, por exemplo, você tem uma fazenda, você tira várias fotos, ou como eu estava dizendo anteriormente, uma transmissão ao vivo também, para categorizar os pixels. Você vai poder verificar o seu solo, se vai ter alguma diferença com os demais, né? Se alguém deixou uma queimada lá, ou se alguém plantou, enfim. É um ótimo método para você saber o que está acontecendo no seu território, né? Serve para fins bélicos, mas também serve para fins de agronomia, né? E pecuária também. De repente, se você colocar umas classes de animais também no meio do solo, você vai poder ver se tem animais, né, na imagem com a própria IA, né, já categorizando. Por exemplo, você tem dois planos de imagem e, por exemplo, um animal passou para o outro, né, no caso de uma câmera para outra. Você já vai poder classificar que aquilo está sem e a nova está com animais, né? Então você pode classificar isso. Tudo vai depender da parte de criar o algoritmo, né? O código em si. E quanto mais coisas você vai deixando para
de categoria e análise, mais vai ficando maior o código, né? E mais soluções você vai ter que arranjar, porque quanto mais funções, mais problemas, querendo ou não, vão surgir, né? Mas é uma ideia muito boa para serem utilizadas, né? Bom, a capacidade de aprimoramento e desenvolvimento é uma capacidade muito boa, porque a VGG16 é uma IA bem interessante de se trabalhar, né? Eu até agora não tive pontos negativos nela, eu gostei bastante do método dela, até porque é Python, né? Então ela trabalha com TensorFlow e o Keras. Foi muito interessante, foi uma aprendizagem muito grande que eu tive e agregou bastante, né? Certo. Aqui estão as minhas referências, né? Você pode ver aí que eu tenho o Kaggle, que é onde eu busquei o banco de imagens. Tenho também um tutorial para quem quiser assistir e que eu usei também para implementar a VGG16, que é muito interessante, né? E tenho o repositório da GitHub de um indiano que eu utilizei para ter base como implementar ao banco de dados e fazer os primeiros testes, né? Que é o Tomato Leaf, né? Que ele usa folhas de tomate, que eu também utilizei, mas o que eu estou utilizando nesses testes foram a de folha, né? De nozes, no caso. E os meus agradecimentos, né? Eu quero agradecer ao meu orientador pelas orientações e instruções durante a pesquisa, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e ao Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que me deu a oportunidade, né, de concessão da bolsa de iniciação científica. Aqui temos também os contatos, né? E meu e do meu coordenador e orientador, no caso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.